É muito precioso quando alguém aceita o presente incrível de Deus, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ao fazer isso, o novo convertido recebe o perdão maravilhoso e passa a fazer parte da grande família que é a comunidade de Deus. É a partir desse ponto que começa uma aventura de muito aprendizado e crescimento, explorando e vivenciando os benefícios extraordinários do Evangelho. É também neste ponto que o novo convertido estabelece uma conexão especial com outros seguidores de Jesus, integrando-se à grande família de Deus, que é a Igreja. Minha gente, ser discípulo de Jesus é seguir uma trilha de descobertas e respostas. Como nós dissemos nos estudos passados, a fé, segundo a Bíblia, não é uma crença vaga ou um salto no escuro. Ao contrário, é uma resposta àquilo que descobrimos ser verdade sobre Jesus, sobre sua morte e ressurreição. Eventos estes que são historicamente bem fundamentados. E no instante em que respondemos a isso com fé, somos imediatamente perdoados. Existe uma palavra poderosíssima na Bíblia que descreve exatamente o que o perdão de Deus significa. É a palavra justificado. Ser justificado significa que Deus retirou as consequências do nosso pecado, porque a dívida, já que o salário do pecado é a morte, foi quitada através de Jesus. A justificação é um termo jurídico que declara que não somos mais responsáveis pelos nossos pecados. O julgamento foi inteiramente aplicado a Jesus para que pudéssemos ser livres, como se nunca tivéssemos pecado. Portanto, ser declarado justificado é muito mais do que ser absolvido. É uma declaração de total aceitação de Deus em sua família, seja aqui na terra ou no céu. De fato, Deus agora nos chama de seus filhos. Agora, à primeira vista pode parecer complicado entender completamente o quão perdoados somos e como somos vistos, como justos aos olhos de Deus. Muita gente, especialmente aqueles que já tiveram alguma experiência na igreja, podem ter a impressão de que, para sermos queridos e aceitos por Deus, precisamos cumprir uma lista enorme de exigências. Talvez coisas como confessar os nossos erros, contribuir financeiramente para a igreja ou praticar certos atos de louvor e adoração. Mas no estudo de hoje, eu quero que a gente pense juntos uma forma um pouco diferente. Considere isto. Nós somos perdoados e nos voltamos para Deus em arrependimento. Não para ganhar seu perdão, mas como uma resposta ao imenso amor e perdão que Cristo nos oferece. Qual é, então, a verdadeira base desse perdão e aceitação por parte de Deus? A palavra de Deus é muito clara ao dizer que tudo se deve ao que Cristo fez por nós. Seu sacrifício na cruz foi completo e suficiente. Um ato de amor definitivo que pagou todos os nossos pecados de uma vez por todas, conforme nós lemos em Hebreus, no capítulo 10, versículo 12. Não é nosso arrependimento ou a nossa fé que cumpre as exigências para sermos perdoados, embora sejam passos importantes na nossa vida espiritual. Estas coisas são, na verdade, a maneira como abraçamos o presente incrível que Jesus já nos deu através da sua graça. Agora, como seguidores de Cristo, estamos permanentemente sob a graça de Deus. Desde o momento da nossa conversão, não há nada que possa nos fazer mais ou menos filhos de Deus. Estamos completamente perdoados, não apenas pelos nossos pecados do passado, mas por todos aqueles pecados que ainda virão. É o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 2. Esse perdão e essa nova relação que nós temos com Deus são reflexos do seu caráter magnífico. Ele é um Deus de amor infinito e misericórdia sem medidas. As riquezas de sua graça são um presente para nós, uma demonstração da sua bondade, que flui naturalmente de quem Ele é. Quando nós aceitamos essa maravilhosa nova vida que Deus nos oferece, nossa relação com Ele se transforma completamente. Nós ganhamos a incrível oportunidade de entrar em sua presença sempre que desejarmos, através da oração e da adoração, como se fôssemos membros de sua própria família. E mais do que isso, nos tornamos seguidores fiéis de Jesus. Um dos maiores presentes dessa nova vida com Deus é a presença do Espírito Santo que vem habitar em nós. Nós já falamos sobre isso antes, mas vale a pena reforçar. O Espírito Santo é como um selo em nossas vidas, conforme Paulo nos ensina, em Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14. Agora, eu confesso que eu levei um tempo para realmente entender e sentir essa presença do Espírito Santo na minha vida. Estando eu já convertido, eu enfrentei várias dificuldades, como palavrões e outras palavras impróprias, mas principalmente com irritação fácil e uma raiva que, vez ou outra, aparecia do nada. Com a minha decisão de seguir Jesus, eu sabia que essas coisas
não combinavam muito com a minha nova vida em Deus. E eu lembro-me de que, em uma ocasião em particular, após um desses acessos de raiva, eu ter pensado comigo mesmo: cara, ser cristão é muito complicado. É complicado demais para mim. E eu nunca vou mudar. Não importa o quanto eu tente. E parecia que, quanto mais eu tentava mudar, pior as coisas ficavam. Interessante é que se você conversar sobre essas dificuldades com um cristão maduro e mais experiente do que você, ele certamente vai dizer algo desse tipo: parabéns, você acabou de fazer uma grande descoberta. Você percebeu que, por si só, você não é capaz de viver a vida cristã. E te digo mais, Deus nunca esperou que você pudesse viver a vida cristã sozinho. Lembra que ele mesmo disse que sem ele nada podemos fazer? Agora, digamos que se essa pessoa perceber um certo desânimo em seu olhar por causa dessa resposta, com certeza, de forma amável, esse cristão mais experiente vai te dizer assim: não fica triste, meu querido. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Cara, Deus te deu um presente incrível. É o Espírito Santo. Ele está em você, ele habita em você, ele vive em você. E ele faz tudo isso para ajudar você a ser exatamente quem ele sonhou quando ele te criou. Aí, pode ser que esse cristão mais experiente compartilhe também a promessa de Jesus lá em João, no capítulo 16, versículos 7 e 13, que diz que é para o bem de vocês, de nós, que Jesus foi para o Pai. Porque se ele não fosse, o conselheiro, que é o Espírito Santo, não viria até nós. Mas se Jesus foi, né, e a gente sabe que ele foi, o Espírito Santo foi enviado. Aí o João continua dizendo, né? Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Óbvio que um cristão mais experiente consegue entender, né, que tudo isso é muita novidade para um novo convertido. Embora esse novo convertido esteja se esforçando para compreender tudo isso. Em outras palavras, o cristão mais experiente, né, que está discipulando esse cristão menos experiente, está dizendo algo desse tipo: olha, meu querido, mesmo sem perceber, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida desde aquele momento em que você ouviu sobre Jesus e sobre a maravilhosa salvação que ele te oferece. Agora, ele está te ajudando a crescer e a entender mais daquilo que Deus tem para você. Foi neste mesmo sentido que Paulo disse aos Efésios que, em nossa caminhada com Deus, somos fortalecidos pelo seu Espírito para crescer no entendimento dele e de sua palavra. Pedro também encorajou os novos cristãos a desejarem a pura palavra, tal como bebês que anseiam pelo leite, para que eles possam crescer. Paulo estava dizendo que a palavra de Deus é nosso alimento espiritual. E como seguidores de Cristo, nós devemos buscar compreender suas verdades fundamentais, iluminadas pelo Espírito Santo. Paulo falou sobre conhecer, né, para descrever seu crescimento espiritual. Um conhecimento que vai além do intelecto, que implica em vivência e também na prática. Ou seja, isso significa mergulhar nas Escrituras e viver de acordo com o que ela nos ensina. Vale ressaltar que, após a sua conversão, o Paulo se isolou lá na Arábia, na cidade de Damasco, e ficou lá por um bom tempo, apenas para estudar e se engajar com as Escrituras do Antigo Testamento, buscando entender as profecias sobre o Messias que Paulo havia acabado de conhecer. Foi nesse tempo que Paulo percebeu que manter um relacionamento vivo com Cristo, um relacionamento com Cristo ressuscitado, é a chave para se tornar tudo o que Deus deseja para nós. Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que muitos de nós já sabem, mas sempre é bom relembrar. Existe uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor, com dois reinos em jogo. Você lembra do que Paulo falou aos Colossenses? Ele falou sobre como Deus, com um amor imenso, nos tirou das garras do mal, de um lugar escuro, que ele chama de domínio das trevas, e nos trouxe para a incrível luz do reino do seu Filho amado. Nesse novo lar, nós encontramos redenção e o perdão dos nossos pecados. E Paulo não estava falando de algo distante, quando ele mencionou o domínio das trevas. Ele se referia ao território sob controle do inimigo, onde o mal tenta nos manter sob seu poder. Mas aí, meus queridos, nós recordamos o que aprendemos sobre o impacto do erro de Adão, que trouxe morte espiritual e perda, algo que infelizmente passou para todos nós. Contudo, a boa nova do Evangelho, através do sacrifício e amor de Jesus, rompe essas correntes,
nos liberta e nos acolhe no reino de Deus. Paulo vivenciou isso profundamente. Ele nos conta que Deus o chamou para uma relação única e especial e o colocou em uma missão: ser um mensageiro da reconciliação, levando a todos a oportunidade de abrir os olhos, passar da escuridão para a luz e deixar para trás o poder do mal e abraçar Deus, recebendo perdão em um lugar entre os santificados pela fé. Essa conversão, minha gente, é como um poderoso resgate militar. Ou seja, Deus nos liberta da prisão do pecado e nos traz para seu reino glorioso. É uma mensagem de esperança e liberdade que todos nós devemos carregar no coração e, consecutivamente, compartilhar com o mundo. Quando a nossa visão sobre Deus é alinhada com o que a Bíblia nos ensina, e quando o Senhor está no centro dos nossos pensamentos, nós passamos a viver segundo os princípios cristãos. Entender quem Deus é, sua natureza e seu caráter é muito importante, porque isso nos mostra como Ele se relaciona conosco e qual é o propósito da nossa criação. Você deve se lembrar de que nos primeiros estudos, ao observarmos a criação, nós percebemos o quão incrível e criativo Deus é. Mas é mergulhando na Bíblia que a gente descobre ainda mais sobre Ele. Através da vida, morte e ressurreição de Cristo, entendemos o tipo de Deus que nós servimos e temos. E isso não vem só de conhecer sobre Deus, mas também do que Ele mesmo nos diz através das Escrituras. O apóstolo Paulo falava sobre a importância de crescermos no conhecimento de Deus. E eu me lembro de que, quando eu comecei a caminhar com Deus, o meu entendimento sobre Ele era bem limitado. Mas lendo a Bíblia e contando com o apoio dos irmãos que compartilhavam comigo o seu testemunho, seu conhecimento e a sua experiência com Deus, o meu entendimento do Senhor passou a crescer. Ou seja, é por isso que a Bíblia não é apenas um livro qualquer sobre regras e moral. É muito mais do que isso. A Bíblia é um guia que mostra o propósito de Deus para as nossas vidas e nos encoraja a crescer espiritualmente. Uma vez eu ouvi que a vida cristã é como descascar uma cebola, porque sempre terá uma camada sobre a outra. E fala para mim se isso não é verdade, que quanto mais a gente aprende sobre seguir Jesus, mais a gente curte essa caminhada de descoberta. Isso é muito legal, porque é sobre crescer no conhecimento, é sobre crescer na experiência com Deus. E esse é o tipo de atitude que muda tudo. E eu acho que uma das coisas mais sensacionais da vida é ver novos cristãos descobrindo o que Deus fez por eles e ver eles começarem a viver essa mudança. Eles querem entender mais sobre Deus e crescer na fé. O apóstolo Pedro chamava os novos cristãos de bebês espirituais, porque, primeiro, eles começaram uma nova vida e agora precisavam crescer. Então, o Pedro está incentivando aqui a buscar o alimento espiritual para fortalecer essa nova vida em Cristo. O Paulo também encoraja os novos cristãos a se aprofundarem cada vez mais no privilégio de conhecer a Deus através de Jesus Cristo, lendo a Bíblia e ouvindo aquelas pessoas, aqueles irmãos que ensinam a verdade de Deus de forma significativa e relevante. Paulo também falava sobre a renovação da mente. E isso significa dizer que antes, lá no passado, quando eu não conhecia Deus, Deus não tinha espaço nos meus pensamentos. Mas agora a minha mente foi renovada e Deus é o centro de tudo. Ou seja, a renovação da mente é ter não mais a mentalidade do mundo, mas a mente de Cristo. É enxergar a vida com valores bíblicos, influenciando nossas decisões e como reagimos às situações da vida. Sobre esse assunto, eu gostaria de recomendar um livro muito bom chamado A Mente Cristã, de Harry Blamires. Porém, acima de todos os livros que eu poderia recomendar, a Bíblia sempre ocupará um lugar de destaque, pois a Bíblia é a forma de Deus se revelar a nós e nos mostrar o seu plano. Ela é um livro único que nos ajuda a entender como o Espírito Santo opera em nós, nos fazendo compreender o amor e o compromisso de Deus de uma forma mais intensa e profunda. E é baseado nessa premissa que eu me comprometo a ler a palavra de Deus todos os dias e peço a Ele para me dar sabedoria e revelação para conhecê-lo melhor. Você se lembra, do que Paulo fala aos Filipenses, sobre considerar tudo como perda diante do valor inestimável de conhecer a Cristo. Pois é, meu irmão. Sabe, conforme nós crescemos nesse conhecimento, Deus nos transforma para sermos mais parecidos com Jesus. Vale dizer ainda que a Bíblia também é a ferramenta mais essencial para compartilhar com quem ainda não conhece Jesus. Eu já vi muitas pessoas se achegarem à fé lendo apenas a Bíblia.
Eu conheci a história de um jovem que conheceu Jesus quando ele roubou uma Bíblia num quarto de hotel. E lendo a Bíblia, ele se encontrou com o Senhor. Ou seja, nós devemos, portanto, encorajar aqueles que estão se esforçando para ler a Bíblia. E estão fazendo isso pela primeira vez. Né? E juntos nós pedirmos a Deus para abrir os olhos espirituais dessas pessoas e revelar as verdades que nunca essas pessoas haviam percebido antes. Sabe? E quando a gente fizer isso, é bom a gente sugerir que essas pessoas iniciem, né, pelo Evangelho de João. Eu acho que isso é uma ótima dica para os novos cristãos e também para desenvolver, né, o hábito da leitura bíblica. Agora, a verdade por trás de tudo isso é que é muito bom saber que Deus fez algo incrível em nossos corações. Você não acha? Veja bem, Ele nos encontrou, nos chamou e nos deu uma nova vida espiritual. Mas isso não para por aqui. Deus nos convida a fazer parte do seu grande projeto de amor e redenção pelo mundo. E tudo isso é possível porque quando Deus entra na nossa vida, Ele muda tudo. Nosso amigo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 15 a 21, fala exatamente sobre essa mudança profunda. Ele diz que por causa do amor de Jesus, a gente agora recebe uma nova missão. Não viver mais buscando apenas o nosso bem, mas viver para alegrar o coração de Deus através do ministério da reconciliação. O que Paulo está dizendo aqui é que essa transformação que acontece lá no lugar mais profundo do coração é, agora, algo visível que as pessoas podem perceber através da nossa vida. E de certo modo, isso acaba sendo um convite para possíveis conversas sobre o amor de Deus, dando-nos oportunidades de falar sobre essa maravilhosa mudança. Isso, meus amigos, é essencial para entendermos o significado de tudo o que acontece em nossa caminhada como seguidores de Jesus e cidadãos do céu. Há uma música antiga que eu gosto muito e que diz assim: da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Você já parou para pensar nisso? A verdade é que a nossa vida aqui, no mundo, é só uma parte da história. O que realmente importa é o reino de Deus, que é eterno. Falando aos Coríntios, o Paulo nos encoraja a nos vermos como embaixadores de Cristo. E essa ideia sempre foi central em suas mensagens. Ao nos chamar de embaixadores, ele estava falando sobre o ministério da reconciliação. Em outras palavras, como filhos de Deus, é nosso dever refletir a verdade do nosso relacionamento com o Senhor em nossa maneira de viver. E para fazer isso, nós precisamos entender a fundo a nossa missão e, com amor e gentileza, compartilhá-la com quem cruzar o nosso caminho. Oh, minha gente, que privilégio é ser representante de Jesus, né? É ser cidadãos dos céus. É nesse espírito que nós devemos viver o que Deus realizou em nós, sempre prontos para explicar ao mundo a razão da nossa fé e o motivo dessa nossa transformação pessoal. Assim como Pedro nos incentiva a viver de maneira exemplar, para que as pessoas ao nosso redor possam ver e glorificar a Deus. Bom, eu gostaria de concluir o nosso curso sobre os fundamentos do Evangelho, reforçando alguns pontos-chave que vimos ao longo desses estudos. Em primeiro lugar, Deus trabalha em nossas vidas tanto de forma imediata quanto de forma contínua. Isso nos faz lembrar que, ao aceitarmos Jesus, não apenas recebemos uma nova vida, mas somos completamente transformados. Hoje, Deus nos vê como justificados, perdoados, cidadãos dos céus e parte de sua família eterna. Este é um novo começo. Sem dúvida, este é o melhor começo possível, mas também é o início de uma caminhada que dura a vida toda. Como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, a cada passo, em cada novo dia, estamos sendo constantemente transformados para sermos mais parecidos com Jesus. Para ilustrar o meu próximo ponto, vamos usar aqui a Guerra da Coreia como exemplo. Como muitos de vocês sabem, essa guerra dividiu, a nação em duas partes, entre o norte comunista e o sul, que é apoiado pelo ocidente. Essa guerra terminou em 1953, mas não com uma vitória clara, para qualquer um dos lados, e sim com um cessar-fogo. Ou seja, esse povo continua em guerra, acalmados apenas por uma trégua no combate. O norte e o sul permanecem separados e cada um segue com seu governo.
No entanto, mesmo após o cessar-fogo, houve e ainda há muitas tensões e confrontos ocasionais, mostrando que a paz e a unificação são processos contínuos e que necessitam de esforços constantes para manter e promover a reconciliação. Da mesma forma, gente, quando nos entregamos ao Senhor, o Espírito Santo começa a trabalhar em nossas vidas, estabelecendo princípios de autoridade e de santidade. No entanto, assim como as tensões na Península Coreana, nossos corações também podem abrigar áreas de resistência. O Espírito Santo então trabalha pacientemente para trazer luz a essas áreas tensionadas, buscando nossa total submissão a Deus, fazendo com que o viver sob o seu controle e sob sua orientação se torne uma experiência diária em nosso viver. Agora, uma vez submissos ao Espírito Santo, no final poderemos dizer, como Paulo disse, que completamos a nossa corrida, prontos para receber tudo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Em terceiro lugar, eu quero enfatizar como é importante crescermos na nossa fé dia após dia. Geralmente, nós começamos a nossa caminhada espiritual através de outros cristãos ou através da igreja. E é muito importante se conectar com outros crentes e criar hábitos saudáveis de crescimento. Em minha própria experiência, eu posso garantir que a minha caminhada foi enormemente enriquecida pelo exemplo de fé dos meus irmãos na igreja, né? Meus irmãos na caminhada espiritual, que mais experientes do que eu, me ensinaram sobre oração, sobre louvor, sobre adoração, sobre a importância de se aproximar de Deus, não apenas com pedidos, mas com um coração grato. E desde quando eu aceitei o Senhor, eu continuo mantendo um tempo devocional regularmente. Embora agora, na posição de líder espiritual, eu dedique mais tempo a isso. E como que eu faço, né? Tudo isso aí. Assim, em meus momentos devocionais, geralmente eu começo com expressões de gratidão, seguidas de adoração, né, cantada, tocada, e muitas vezes refletindo, né, sobre os salmos, ou sobre os atributos, ou as características de Deus. Aí depois eu leio, né, a Bíblia. E enquanto eu leio a palavra de Deus, a minha oração é essa aqui, ó. Senhor, me mostre algo hoje, né, que eu não compreendi antes, que nunca saltou aos meus olhos antes, né? E então eu leio até que algo se destaque. Depois eu reflito sobre isso e talvez eu consulte, né, outros versículos relacionados àquela passagem, alguns comentários bíblicos, né? E em seguida, né, eu faço as minhas orações, né, por pessoas específicas, né, e também pelas suas situações. Nisso, eu vou declarando o meu amor a Deus e eu vou refletindo, sabe, sobre a majestade, sobre a maravilha do Senhor. E depois eu agradeço a Ele por todos os grandes privilégios que Ele me deu por meio de Jesus. Mas, além disso, eu também sigo aquilo que Paulo ensinou aos Efésios, no capítulo 6, versículos 18 e 19, quando ele disse: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aí o Paulo fala, né? Orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho. Eu trago essas palavras sobre a minha vida. E depois disso, eu sempre termino, né, o meu tempo devocional com ações de graças, enquanto eu entrego o meu dia ao Senhor. Geralmente, pessoal, é bem simples esse momento, né? Não é nada complicado. É muito tranquilo. E Deus vai corresponder às suas orações. Agora, pessoal, por fim, né, em conclusão de tudo, para terminar aqui nosso estudo, se você é novo na fé, ou se você está apenas revisando, né, esse conteúdo, essas doutrinas, eu quero declarar sobre você que existe um caminho incrível à sua frente. Que você, meu querido, minha querida, continue respondendo ao chamado do Espírito Santo e que você continue crescendo no conhecimento e na graça do Senhor, mantendo o foco e a perseverança, tal como aqueles atletas de corrida que Paulo compara. E é nesse contexto aqui que eu quero encerrar com um convite em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, que nos diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Um dia, lá na frente, no final da nossa vida, eu tenho certeza que, assim como Paulo, nós iremos olhar para trás e dizer que lutamos o bom combate, terminamos a corrida e guardamos a fé. E agora nós estamos prontos para receber a coroa da justiça que Deus reserva para todos aqueles que o amam.
Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que continue iluminando a sua caminhada e continue fazendo você essa bênção para a igreja, essa bênção para as demais pessoas do mundo. Eu fico por aqui e eu te vejo numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Tchau.